O processo de cuidado à pessoa com transtorno do espectro do autismo é parte fundamental da atenção à reabilitação desses indivíduos. E para o avanço e melhoria da assistência prestada a essa população, é essencial que os profissionais da saúde possam compreender como se dá a avaliação diagnóstica em cada fase da vida. Através dessa videoaula, você poderá entender os indicadores do desenvolvimento e os principais sinais de alerta que devem ser levados em consideração no momento da avaliação diagnóstica do transtorno do espectro do autismo, TEA. Para isso, iremos conversar com a professora Tâmara Albuquerque Leite Guedes. Qual a importância da avaliação dos indicadores do desenvolvimento e sinais de alerta no transtorno do espectro do autismo? O monitoramento dos indicadores faz parte do acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. Esse processo ocorre nas equipes de saúde da família desde a gestação, iniciando com o acompanhamento do pré-natal, avaliando também todo o desenvolvimento da criança, e do feto, até o momento do nascimento. Ocorre o parto e a primeira consulta que é feita é os primeiros 7 dias, que a gente chama de consulta puerperal, onde essa família vai receber orientação sobre aleitamento materno, sobre os cuidados, os primeiros cuidados com esse bebê recém-nascido, e também vai ser realizada orientação sobre vacinação, alimentação e próximas consultas. Esse processo de acompanhamento e desenvolvimento é super importante que seja feito desde o nascimento do bebê, desde a concepção dessa criança. As equipes de saúde da família realizam esse acompanhamento em toda a atenção básica. E no setor privado, as equipes de pediatria fazem também esse acompanhamento desde o momento do nascimento. Quais são as recomendações para a avaliação desses indicadores no primeiro, segundo, terceiro e após o 10º ano de vida? Esse acompanhamento do desenvolvimento infantil é importante que ele aconteça de maneira sistemática. Quando nós temos uma necessidade de acompanhamento e monitoramento, é importante salientar essa rotina, para que a gente não perca fases desse desenvolvimento. A primeira consulta, como eu mencionei, ela é realizada logo após o nascimento, nos primeiros 7 dias. Após essa consulta, ela deve ser agendada um retorno a partir do 30º dia. E assim, estabelecer uma rotina de consultas mensal com essa criança para monitoramento dos sinais de desenvolvimento infantil. É importante que a equipe esteja atenta para sinalizar qualquer alteração nesse desenvolvimento. No primeiro ano de vida, então, as consultas seriam sistemáticas de forma mensal. No segundo ano de vida, esse acompanhamento já passa a ser semestral, certo? E preferencialmente no 18º mês e no 24º. As consultas passam a ter uma maior periodicidade, realizando a consulta anual, fazendo sempre próximo do período do aniversário da criança. E isso se estende aos 10, até próximo dos 10 anos de vida. É importante que essas avaliações elas possam ser registradas no instrumento oficial, que é a caderneta de saúde da criança, onde lá o profissional vai encontrar uma ficha para registrar todos os indicadores do desenvolvimento e observar também as alterações nesses marcos. A partir dos 10 anos, é preciso que os profissionais fiquem atentos para registrar na caderneta de saúde já do adolescente. Essa vai ser a caderneta indicada a partir dessa faixa etária dos 10 anos. Quais os principais sinais de alerta devem ser avaliados? Os profissionais de saúde, quando realizarem a consulta sistemática para monitoramento do crescimento e desenvolvimento, precisam atentar que, além da consulta, onde a gente vai pesar e estabelecer as medidas de peso e altura, perímetro cefálico, é importante o profissional estar atento ao indicador do desenvolvimento infantil. Falamos isso porque costumeiramente encontramos cadernetas de saúde preenchidas apenas com os indicadores antropométricos de crescimento e não preenchidas nos indicadores de desenvolvimento. Então essa é uma fase importante do desenvolvimento infantil, que vai sinalizar como o cérebro precisa desenvolver e como ele está se desenvolvendo ao longo desse processo. Então, saliento isso nesse momento. Esse instrumento de vigilância do desenvolvimento, que é um instrumento que está contido na caderneta da criança,
Ele apresenta, de acordo com a faixa etária da criança, existe um monitoramento de 0 a 6 meses, de 6 meses a 12, de 12 a 24, né, e de 24 a 36 meses. E nessas faixas etárias é importante que os profissionais já estejam atentos aos primeiros sinais e que a gente não espere, por exemplo, quando a gente tiver um conjunto de sinais só apenas aos 3, 4, 5 anos, para que a gente possa atentar a essa identificação. Gostaria de sinalizar para vocês, então, quais são os principais sinais de alerta que nós precisamos identificar. O primeiro deles, e um dos mais comuns e rápidos de ser identificado, é o atraso na aquisição da fala. O atraso na aquisição da fala, ela pode ser percebida nos primeiros meses de vida, onde a criança não inicia os movimentos de balbucio, onde ela não interage da forma adequada com os seus familiares e cuidadores. Então, se você já está percebendo que ela tem um atraso, que por volta dos 6 meses nenhum balbucio, por volta dos 9 meses, onde é comum começar a ouvir papá, mamá, os primeiros balbucios sinalizando uma intencionalidade, se isso não se apresenta, é preciso que o profissional fique alerta. Aos 12 meses, quando a criança completa 1 ano, ela já é capaz de pronunciar as primeiras palavras, ela já é capaz de demonstrar sua intencionalidade, fazendo inclusive pedidos, dá, água, mamã, e sinalizando sua intenção de comunicar. Então é muito importante que os profissionais fiquem atentos a essa ausência, a esse atraso. Com 1 ano e 6 meses, é importante vocês verificarem a quantidade de palavras que essas crianças já conseguem pronunciar. O vocabulário de uma criança de 6 meses de 1 ano e 6 meses é para estar aproximadamente 50 palavras. E uma criança de 2 anos deve ter um vocabulário de aproximadamente 200 palavras. Então, a primeira coisa que vocês têm que estar atentos é em relação à aquisição da fala. Cada criança tem um tempo oportuno de desenvolvimento, que são os meses preconizados para o desenvolvimento e as aquisições dos marcos dentro do período esperado. Porém, um erro comum que nós estamos vendo dentro dos serviços de saúde é a inobservância desses sinais, dizendo que cada criança tem seu tempo. Então, o sinal de fala, de atraso de fala, de aquisição dessa fala é um dos sinais mais comumente ignorados pelos profissionais de saúde. Então, por isso que nós estamos fazendo o alerta aqui, para que vocês possam identificar sinais de atraso na aquisição dessa linguagem. Porém, pode chegar uma criança no seu consultório que teve a aquisição da fala, que ela iniciou as primeiras palavras, mas ela perdeu essa habilidade. Outra bandeira vermelha aí que acende para você. Criança que perde a habilidade não é natural dentro do processo do desenvolvimento. A perda de habilidade sinaliza uma alteração do desenvolvimento normal do percurso do sistema nervoso central. Então você precisa investigar o que está acontecendo com essa criança. Ou até mesmo uma fala não funcional, por exemplo, a criança começa a se comunicar apenas puxando a mão do adulto e colocando para apontar ou indicando o que ela deseja conquistar. A gente chama isso de uso do adulto como ferramenta. Então, se isso se apresenta dentro do contexto da sua avaliação, é importante que você sinalize. O uso de gestos, a presença, por exemplo, de ecolalias, que são repetição de frases ou de palavras imediatamente após. Então você diz, olá João, tudo bem? E ao invés de ele te responder de forma funcional, oi, tudo bem? Ele repete a pergunta. Olá João, tudo bem? Olá João, tudo bem? Olá João, tudo bem? Repetição imediata, presença de ecolalia. Ou até mesmo responde com uma frase memorizada e fica repetindo inúmeras vezes na mente dessa criança. Ele ouviu uma música e na hora que você fala com ele, olá João, tudo bem? Ele vai te responder, o trem do vovô faz tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu. Ele está repetindo algo que ele ouviu anteriormente. A gente chama isso de uma fala não funcional. Ele tem a aquisição da fala, ele consegue verbalizar e tem um vocabulário expandido, porém não consegue utilizar de forma funcional. Então isso é bastante importante que os profissionais identifiquem essa comunicação prejudicada. Comunicação prejudicada também leva a uma interação social prejudicada, porque toda vez que alguém vai tentar interagir com essa criança, ela não consegue estabelecer uma determinada conexão e a reciprocidade começa a ser prejudicada.
É nesse momento que a gente vai avaliar as interações sociais dessa criança em desenvolvimento. Como são as preferências dela no brincar? Toda vez que chega uma criança próximo, ela consegue brincar com essa criança? Existe interesse no brincar? Como é o brincar? É um brincar funcional, que utiliza os objetos da maneira correta e adequada? Ou a criança simplesmente pega um objeto e fica girando na frente dos olhos, fica utilizando apenas para manipular o objeto e não fazer uso correto desse brinquedo? Então é importante que esse prejuízo da comunicação possa também ser avaliado, qual o impacto dele dentro do processo da interação social. Então, se é uma criança que busca tendência ao isolamento ou que sai do colo do pai, vai para o colo da tia, por exemplo, e não percebe que teve essa alteração, é importante que isso fique sinalizado. Toda essa diferença em relação à interação social. Crianças que apresentam algum tipo de comportamento estereotipado. O que seria esse comportamento estereotipado? Presença de flappings, que é o balançar de mãos, quando está muito eufórico, alegre, a criança balança as mãos ao lado do braço. Quando ela está apresentando um andar na ponta dos pés, quando ela começa a girar em torno do eixo do próprio corpo, ou balançar para frente e para trás. Esses são exemplos de comportamentos estereotipados que podem indicar presença de transtornos de modulação sensorial, por exemplo, necessidades de autorregulação, mas também precisam ser observados todos os seus antecedentes do comportamento e quais são as consequências, né? Porque em alguns contextos nós podemos, além de ter um comportamento estereotipado, ter interesse restritivo, onde essa criança fica só girando a rodinha do carrinho na frente dos olhos, por exemplo, ou fica enfileirando objetos à sua frente. E aí isso prejudica a sua interação social, porque toda criança que vai brincar com ela vai tentar modificar o padrão, uma criança ou um adulto, e a criança não vai permitir, vai ter uma certa rigidez de rotina nesse uso, nesse brincar que não está sendo funcional. Os comportamentos inapropriados são considerados comportamentos que não são adequados ao contexto social. Em algum momento, por exemplo, a criança começou a gritar sem nenhuma causa aparente. Então, ou ela faz isso para chamar a atenção, ou ela está demonstrando alguma dor. É preciso estar atento, porque como algumas crianças têm prejuízo na fala, às vezes ela está sinalizando uma dor que ela não consegue expressar ou comunicar de uma forma adequada, certo? Então, comportamentos autolesivos ou heteroagressivos. Então, uma criança que bate a cabeça na parede para chamar a atenção, ou toda vez que ela precisa se comunicar, ela está se autoagredindo. Então, é preciso que essa criança aprenda ferramentas adequadas de expressar suas intenções comunicativas. É bastante importante que a gente sinalize para a criança que aquela não é a maneira adequada dela pedir, dela solicitar, mas que a gente ofereça estratégias adequadas. Outros antecedentes também são importantes. Às vezes os pais reforçam, ou familiares, a presença desse comportamento. Então, se ela não consegue expressar adequadamente, mas ela percebe que toda vez que ela bate a cabeça na parede, no espelho, por exemplo, ela adquire aquilo que ela buscava pedir, e até de uma forma mais fácil, sem tanto, esforço do ponto de vista cognitivo ou motor, porque provavelmente deve ter também um prejuízo motor associado a essa articulação de fala, a criança começa a perceber que é mais fácil fazer um comportamento inadequado do que vencer a sua dificuldade em relação ao desenvolvimento de uma habilidade que precisa ser adquirida. Então isso precisa ficar bastante em alerta para os cuidadores e pais no momento que estão identificando a presença desses comportamentos. Outras questões importantes também são sinais de alerta para o TEA, como alterações no sono, crianças que durante o período noturno acordam diversas vezes, acordam de maneira agitada, gritam, rangem os dentes. Isso pode indicar algum transtorno de sono associado ou até mesmo quadro de epilepsia associado ao TEA. Alguns quadros de epilepsia noturna se apresentam de forma mais frequente nas crianças do espectro do autismo. Outro sinal de alerta importante são as alterações gastrointestinais, que podem estar presentes associado ao conjunto de sinais e sintomas que já foram apresentados
e que muitas vezes podem se expressar de maneiras diferentes, como diarreia frequente, prisão de ventre, alergias ou intolerâncias alimentares. Então, isso é importante também observar dentro do desenvolvimento da criança. Presença de seletividade alimentar. Isso é uma coisa que é bastante inquietante para os pais, porque era uma criança que comia vários alimentos ou que tem uma restrição a alimentos de uma determinada textura ou cor. Isso geralmente acontece devido a transtornos de modulação sensorial. Então, transtornos ou alterações sensoriais, sejam alterações gustativas que impactam numa seletividade alimentar, alterações sensoriais auditivas que fazem com que a criança adquira algum comportamento inadequado, como colocar as mãos nos ouvidos para impedir que um barulho alto incomode, né? Então ela não consegue lidar com aquele barulho que para a maioria das pessoas está no volume adequado. A gente chama disso de hipersensibilidade. Existem crianças que são hipersensíveis a alguns tipos de estímulos e existem crianças que são hipossensíveis. O terapeuta ocupacional vai poder avaliar essa criança e auxiliar os pais na identificação desse tipo de transtorno, mas é preciso que o pediatra, o médico, o enfermeiro de saúde da família, a equipe esteja atenta a esse tipo de alteração sensorial que sinalize para algum dos extremos, ou hiper ou hipoalteração sensorial, seja tátil, gustativa, criança que fica pulando o tempo inteiro, por exemplo, ela fica buscando estímulo vestibular, andando na sala para cima e para baixo, correndo, ela está buscando movimento. Isso é uma busca sensorial, certo? Também conhecida como hipercinesia motora. Então, são sinais de comportamentos que podem estar frequentes dentro do espectro do autismo. Alguns, inclusive, podem confundir essa agitação motora com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas o TDAH tem outros elementos para que a gente possa fechar o diagnóstico. Quais são os critérios para o diagnóstico do TEA, então, já que a gente tem esse conjunto de sinais que podem estar presentes? A gente tem 2 critérios dentro do DSM-5. Alteração ou prejuízo na comunicação. Essa alteração em conjunto, prejuízo na comunicação, impacta a interação social e comportamentos restritivos. Então, são 2 critérios diagnósticos que nos possibilitam observar esse conjunto de sinais e sintomas que podem estar presentes de maneiras diferentes. E por que diferentes? Porque o autismo é um transtorno, não é uma doença, é um transtorno e que tem um conjunto de sinais e sintomas que foi categorizado em um espectro, ou seja, a maneira como esse transtorno impacta cada indivíduo é diferente. Por isso que é chamado transtorno do espectro do autismo. E dentro do transtorno nós vamos ter crianças com características diferentes. Por isso que cada criança é única dentro do espectro. E o símbolo da fita de quebra-cabeças remete justamente a essa diversidade de contextos dentro do espectro. Por isso cabe ao profissional de saúde realizar a identificação precoce dos sinais de alerta do desenvolvimento infantil para o transtorno do espectro do autismo. A identificação dos sinais precoces possibilita a avaliação especializada e intervenção precoce em tempo oportuno. Essa intervenção precoce muda, sim, o prognóstico do desenvolvimento dessas crianças. Quanto mais cedo, mais oportunidades de neuroplasticidade, mais oportunidades de desenvolvimento estarão sendo oportunizadas para esse cérebro em desenvolvimento, para essa criança em crescimento. Então, é responsabilidade compartilhada de pais, de cuidadores, de profissionais de saúde ficar atentos aos sinais de alerta. E diferente do que nós havíamos construído enquanto cultura de identificação diagnóstica no país, hoje o recomendado é que o diagnóstico seja fechado por volta dos 3 anos, mas que a identificação dos sinais precoces pode ser realizada a partir dos 6 meses de vida. Então, identificando os sinais precoces, encaminhe para uma avaliação especializada, mesmo que o diagnóstico ainda fique em aberto. A Lei Berenice Piana, que é a lei da Política Nacional de Direitos da Pessoa com Autismo, ela possibilita o direito que a criança possa ter um diagnóstico precoce. Diagnóstico é apenas algo que vai possibilitar a pessoa com TEA acesso a tratamento adequado
e que ela possa se desenvolver de acordo com as oportunidades de tratamento que são oferecidas. Muito obrigada, até a próxima. Compreender a avaliação diagnóstica com identificação dos indicadores e sinais de alerta é fundamental para a atenção à pessoa com transtorno do espectro do autismo no âmbito do Sistema Único de Saúde. Espera-se que o assunto abordado nessa videoaula seja significativo para a sua aprendizagem e atividade profissional. Até a próxima!